Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Nós estamos continuando, minha amiga, meu amigo, nosso itinerário dentro desse tempo do Advento. É apenas a primeira semana desse tempo. Ontem nós ouvimos leituras que não compunham o lecionário do tempo do Advento, mas da festa que nós celebramos ontem, a festa do apóstolo Santo André, o primeiro daqueles que foram chamados por Jesus, aquele que os orientais chamam de protocletos. Muito bem, hoje nós voltamos a fazer a leitura que é prevista no lecionário, nas leituras, do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 37. Mas prestemos atenção a uma coisa que no fim da leitura que nós ouvimos na segunda-feira, Jesus dizia: em verdade vos digo, nunca encontrei alguém que tivesse tanta fé em Israel. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aquela leitura nos falava de um estar sentados à mesa, essa mesa de onde viriam tanta gente estrangeira para poder se sentar junto com os pais na fé. Abraão, Isaac e Jacó, Abraão é o nosso pai na fé. É assim que a liturgia nos ensina a olhar para Abraão e nós assim o vemos, nós assim o contemplamos. E o texto do Evangelho de hoje, de alguma forma, encarna essa expressão desse banquete, desse estar sentado nessa mesa de todos, nessa mesa em comum. Porém, essa primeira leitura de hoje, ela entra bem casada com o texto do Evangelho nesses tempos fortes, tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da Quaresma. As leituras, a primeira leitura, ela vai um pouco em sintonia com o texto do Evangelho, o que não acontece no tempo comum, porque a gente faz uma leitura corrida de algum livro. Em alguns momentos pode haver uma sintonia, mas não é necessariamente pensada com essa finalidade. Hoje a primeira leitura é de Isaías, no capítulo 25, versículos de 6 a 10, no início do versículo 10, e diz que o Senhor dos Exércitos, portanto o Deus de Israel, não é? O Senhor dos Exércitos se diz Adonai Sabaoth, que é uma expressão que entra até naquele canto da missa, santo, 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 a gente diz Senhor Deus do Universo, mas no texto latino diz Dominus Deus Sabaoth, Senhor Deus dos Exércitos. O exército significa a gente arregimentada, disposta para uma batalha, posta em uma certa ordem, mas exército traz consigo também a palavra exercício, não é? De gente que se exercita, de gente que se esforça, que faz tudo para poder ganhar força. E essa leitura diz que Deus vai reunir naquele monte todos os povos para um banquete de ricas iguarias e pratos deliciosos. Portanto, é uma leitura que nos põe nesse horizonte de contemplar o fim dos tempos, essa palavra que eu disse que na teologia se chama de escatom, último dia, escatologia. Então, o fim dos tempos é previsto no Antigo Testamento como um encontro, como um banquete. E certo, esse banquete aqui, muitas vezes o Evangelho quer nos fazer notar que ele já aconteceu. Que ele aconteceu na vida de Jesus, tantas vezes que ele deu pão a quem tinha fome, estava já se realizando essa profecia. No banquete da Eucaristia, quando Jesus dá o pão aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, tomai e comei, este é o meu sangue, tomai e bebei, na participação do cálice. E, portanto, para nós, a Eucaristia tem dois movimentos. Eu disse que o tempo do Advento é um tempo de dois movimentos, de duas memórias. A memória do passado, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que a gente vai celebrar no Natal, e a memória do futuro, que ele virá. Assim também a celebração da missa, a Eucaristia, que é esse banquete de Jesus, ela tem duas dimensões, uma dimensão real daquele banquete e a dimensão profética, o que aconteceria na sexta-feira, a morte de Jesus, portanto o seu sacrifício na cruz. Em relação à ceia, aquilo é uma antecipação, o que ia acontecer
na sexta e que Jesus estava celebrando na quinta. Para nós, essa é uma dimensão que recorda o passado, aquilo que já aconteceu com Jesus. Então, para nós, a Eucaristia ela é participação naquilo que aconteceu, naquele banquete que Jesus celebrou com seus discípulos pela última vez, que recapitulava todos os encontros de todos os banquetes na vida dele, com os pecadores, com os pobres, com a multidão faminta, estava ali recapitulada na última ceia. Mas, em relação a nós, este banquete ele também tem uma dimensão futura, porque quando nós participamos da Eucaristia, nós estamos participando antecipadamente. Então, a Eucaristia ela tem dois aspectos, um de participação a fatos acontecidos, mas ela é também antecipação de fatos que virão. Porque quando nós celebramos a liturgia, nós não estamos celebrando uma coisa do passado, nós estamos celebrando no presente uma coisa do futuro, aquela liturgia que se dá nos céus, onde os anjos adoram a Deus, onde os santos estão em comunhão com Deus, e aquilo que será o nosso destino final, para sempre louvar e bendizer a Deus com todos os seus santos. Portanto, a liturgia que nós celebramos, ela é também uma participação no futuro. Nós comemos o pão do futuro, nós comemos o pão do amanhã, aquilo que a gente canta, né? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Essa vida que nós comemos e que está escondida no pão é vida do futuro. Nós comemos o futuro já, entramos em comunhão com o céu, entramos em comunhão com a eternidade. Esse pão não é um pão histórico, é um pão teológico, é um pão eterno, é um pão da vida que virá, é antecipação. Portanto, quando você for comungar na missa, não se esqueça disso. Eu como esse pão que é de amanhã, eu como esse pão que é pão escatológico, eu como o pão de vida eterna. Por Jesus diz, quem comer desse pão viverá para sempre, é a vida para sempre, vida eterna, vida que perdura, vida que não é vencida pela morte. O Advento nos faz recapitular e entrar bem nesse mistério. A leitura de hoje do Evangelho é de Mateus no capítulo 15, versículos de 29 a 37, é um desses milagres, não é, do pão repartido, não é? Diz aqui o texto do Evangelho, que Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. É bom notar no Evangelho de Mateus, quando esse subir a montanha, nos faz pensar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus subiu a montanha para ensinar os seus discípulos, o famoso Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao versículo 7. Quando Jesus encarna diante do seu povo, aquele ser novo Moisés na montanha recebeu os mandamentos. A palavra mandamento não significa simplesmente de estar mandando alguma coisa, mas é um ordenamento. Ordenar é mais do que mandar. Ordenar é colocar ordem, é colocar na ordem, é orientar, é dar uma orientação. Quando você compra um produto e abre, você lá dentro tem as orientações para como é que você vai. Que não é que está te dando ordem, está mandando você. Não, está te orientando para que você use bem aquele produto que você está comprando, não estrague, ele possa durar o máximo possível, você possa usar bem todos os recursos que aquele instrumento está lhe dando. Portanto, os mandamentos é assim também na vida da gente, é orientação para que a vida da gente dê o máximo de frutos, o máximo da sua capacidade e a gente experimente, mesmo no meio das adversidades, a felicidade. No alto da montanha, no capítulo 5 de Mateus, o que Jesus faz é dar essas orientações que são chamadas de bem-aventuranças. No meio da adversidade, a gente saber encontrar a felicidade. Mesmo se você está chorando, Jesus, bem-aventurados os que choram. Você é pobre, bem-aventurados os pobres. Então Jesus revela para nós coisas que a gente não consegue enxergar, coisas que a gente não consegue ver. Esse é o significado profundo, né? Então, quando aqui no Evangelho está falando desse subir a montanha, ecoa já dentro da gente tudo isso. Também Jesus, quando subiu a montanha, a gente não pode se esquecer que tem uma montanha que ele sobe e se transfigura diante dos seus discípulos. Então, essa montanha da transfiguração. A gente não pode esquecer que foi também numa montanha, o Calvário, o Gólgota, que Jesus foi crucificado. Recapitula também essa montanha da morte de Jesus. E no Evangelho de Mateus, quando
quando Jesus sobe aos céus, na hora da ascensão, ele também vai para esse alto monte, e é daquele monte que ele manda os seus discípulos pregarem o evangelho a todas as criaturas e garante para eles: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Portanto, já embaixo dessa palavra montanha que ressoa tudo isso. E se a gente quisesse lembrar do Antigo Testamento, a gente se lembraria do povo de Israel quando muitas vezes troca o seu Deus e vai para a montanha para idolatrar os ídolos do momento. Muito bem, aqui agora Jesus sobe a essa montanha e sentou-se. Aqui diz que numerosas multidões se aproximaram dele e levavam com eles coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e colocaram essas pessoas aos pés de Jesus. E Jesus curou todas essas pessoas. Olha, o que me chamou muita atenção logo é dizendo que levaram com eles coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. Olha, o coxo não anda bem, o aleijado também não, e o cego tem dificuldade para andar porque não vê. A gente estava dizendo essa semana que o tempo do advento é tempo que nos convida a caminhar. Não é que o adventício é alguém que chega em algum lugar, não é? Então o caminho. Lembra que a cura da segunda-feira que a gente refletiu era de um homem paralítico. Portanto, aqui agora acho que a gente está de novo diante desse fenômeno de caminhar e de não poder caminhar. Essas pessoas aqui, elas não caminham por causa de alguma dificuldade física. Ou é coxa, ou é paralítica, ou é cega. Tem fisicamente dificuldade de poder caminhar. Mas há outras coisas também que podem impedir uma pessoa de caminhar, e nós veremos daqui a pouco, chegaremos a ela. Então, eles foram curados, e esses, diz Jesus, colocados diante de Jesus, ele os curou, e o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Essa expressão técnica, o Deus de Israel, é uma expressão quase que, como é dito, por gente que não conhece o Deus de Israel e agora louva o Deus de Israel. Não é esse tempo do advento que nos convida a pensar que nós somos como pessoas estrangeiras neste mundo, não é? Que o Deus a quem nós cremos, o Deus da nossa fé, deve ser conhecido através de nós e da nossa ação, para que outros também louvem a esse Deus a quem nós conhecemos, com quem nós temos uma relação, de quem nós seguimos a palavra e a orientação. Aqui o evangelista diz que Jesus chamou seus discípulos a si e disse, prestemos atenção nessa palavra que Jesus está falando para os discípulos, está falando para mim, está falando para você, está falando para a igreja, para nós que acreditamos nele. O que é que Jesus diz? Ele diz: eu tenho compaixão da multidão. A primeira coisa que a gente vê é que Jesus fala para nós que ele tem compaixão da multidão. Vemos que essa multidão era feita aí de gente que era cega, coxa, aleijada, paralítica, gente com muita doença. Dessa gente Jesus tem compaixão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. 3 dias não é só uma questão de número. Na Bíblia, essa questão número 3 é uma forma que os antigos tinham para fazer um engrandecimento. Quando a coisa era muito grande, eu repetia isso por 3 vezes. Ou então para fazer um superlativo. A gente diz assim: eu estou cansado. Se a gente quer dizer que está muito cansado, eu estou cansadíssimo. Não é? A gente diz Deus é santo, a gente diz Deus é santíssimo, é um superlativo. O hebreu, na sua língua, para dizer isso, eles repetiam: Deus é santo, 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 santíssimo. Como a gente diz na missa até hoje, né? Santo, 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 Senhor Deus do universo. Então 3 significa uma grandeza, algo infinitamente grande. Ou então significa uma situação, quando é problemática, muito difícil, que não tem solução. Então olha só o que é que Jesus está dizendo. Esse povo aqui está com uma fome já muito grande. Para a fome deles não há solução. Eles não têm nada para comer. Se depender deles, eles não saem da fome que estão. E agora? A gente entrega essas pessoas a conta delas, já que elas estão na fome? Veja só o mundo nosso como é. Eu tenho sempre repetido isso. Nesse tempo da pandemia, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. E o problema do mundo não é falta de comida. No Brasil, nós estamos vendo gente passando fome. Mas por quê? Porque não está tendo produção nas fazendas,
porque não se está produzindo. Não, está produzindo, mas se está privilegiando a produção para vender, para conseguir entrar mais dinheiro no bolso de alguém que consegue vender isso mais caro em algum outro lugar. Vocês estão percebendo a lógica perversa de um sistema que é corroído e roedor? Isso significa dizer que dentro dessa lógica desse mundo não existe solução. Não tem solução, né? Está faltando hoje, por exemplo, agora na África surgiu uma variante desse vírus, não é? O Omicron, a variante Omicron. Agora a bola da vez virou a África. Então qual é a solução para muita gente? Fecha as portas para quem vem da África. Não entra. Se veio da África, daqui, dali, dacular. Mas vem cá, alguém se preocupou antes em investir na vacina para que na África se pudesse ser realmente todos vacinados? Eis o problema, eis a lógica. Como a questão da fome, não é? A gente tem comida no mundo, mas a gente tenta repartir a comida que tem, não. Simplesmente a gente acha, não, dentro desse sistema não tem solução, é assim mesmo. Em alguns lugares a fartura é tamanha e outros a necessidade é sem limite. E nada se faz. E muita gente cruza os braços achando que não tem solução mais para isso. Não tem mais solução. 3 dias estão aqui. Jesus, dentro daquele sistema no qual ele vivia, ele disse, eu tenho compaixão dessa gente. Tenho compaixão porque já tem 3 dias que eles estão aqui, não tem o que comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Lembra que eu disse o tempo do advento é tempo de caminhar. Jesus curou pessoas paralíticas, coxas, a gente que não podia caminhar. Na segunda-feira era o servo do centurião romano que estava paralisado. Tem uma outra coisa que impede a gente de paralisar, não é somente uma questão física, como essas pessoas que estavam aqui porque eram cegas ou porque eram coxas, etc. É porque tem fome. A falta de comida também não permite a pessoa caminhar. Ou seja, a falta de energia impede que as pessoas caminhem. E Jesus disse, é possível então fazer alguma coisa? Eu não quero mandá-los embora para que eles não desmaiem pelo caminho. No nosso caminho do advento é preciso a gente pensar isso. Jesus não quer que a gente desmaie caminhando. Por isso ele nos alimenta com o pão da sua palavra, ele nos alimenta com o pão dos sacramentos, com o pão da Eucaristia. E olha, é como uma multidão que Jesus quer nos acompanhar. Não é que Jesus quer que a gente se prepare nesse tempo do advento sozinho, eu e quem sabe os meus da minha família. Não, é como multidão, é como povo. Lembra que na Eucaristia, esse é o meu corpo dado por vós e por todos. Jesus é inclusivo, esse é o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos. Os franceses justamente diz pour la multitude, para a multidão, para todos. Esses cegos, os aleijados, os coxos, todo mundo aqui foi chamado para entrar nessa dança, nessa festa, nessa partilha. Então, quando Jesus revela para os seus discípulos que tem esse receio de que eles possam desmaiar no caminho, os discípulos disseram, onde é que nós vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? A tendência nossa é achar que a gente não tem condição de resolver o problema, que a gente não tem condição de fazer nada para libertar o irmão, para ajudar o irmão, para dar uma força. A gente sempre se considera menos potente do que aquilo que realmente a gente é. Aí Jesus faz uma pergunta, vocês têm alguma coisa? Certamente. Aí Jesus pergunta, quantos pães tendes? Eles responderam, 7 e alguns peixinhos. O número 7 é simbólico, o número dos dias da semana, é um número que significa plenitude. Aquele pouco que a gente tem pode significar muito. E aqui é interessante que o milagre acontece quando o pobre começa a ver que o pouco que ele tem serve para alguma coisa. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Veja que o milagre não é ter os 2 pães.
O milagre não é ter os 2 peixes. O milagre é ter o amor no coração que encoraja a gente para dividir com o outro o pouco que a gente tem. Não é preciso pensar que tem que ter muito. Ah, não, se eu acertasse na loto, se eu ganhasse um prêmio, se eu fosse mais rico. Não, nosso Senhor não quer que você seja mais rico, que você tenha mais. Ele quer o milagre do amor dentro de você. E esse milagre do amor faz a gente dar para o outro, colocar na mão do outro o pouco que a gente tem. Ou melhor, colocar nas mãos de Jesus o que a gente tem. Então Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Uma condição, acomodar-se como se pode. Interessante, mas que mandou sentar. Quem comia sentado eram os barões, eram os ricos, era quem podia alguma coisa. Os trabalhadores comiam ali em pé, como os animais também comem em pé, né? Não se sentam. Hoje em dia existe o sistema fast food, o comer veloz. Aqui a gente vai aprender uma coisa, mesmo que vai ser pouco que a gente vai comer, vamos dar dignidade ao momento de comer. Quem sabe agora, nesse tempo do advento, valorizar as nossas mesas de casa. Gente, tenta pelo menos um dia, tentar sentar em família para comer juntos. Não comer cada um lá pro seu canto. Às vezes tem um faz o prato, vai sentar diante da televisão para poder ver a novela, e às vezes a televisão já está dentro do quarto, né? Não, vamos sentar um bocadinho em família, sentar e poder olhar um para o outro e trocar uma palavra e se interessar como é que foi o dia. Então, Jesus manda que ele se sente. Depois Jesus pegou os 7 pães e os peixes e deu graças, abençoou. Eles iam comer, não era um pão qualquer, era um pão bento. A palavra bento significa abençoado. E o que é que significa o pão abençoado? É o pão que você pega e faz o sinal da cruz em cima dele? Pode ser também, mas necessariamente o pão abençoado significa o pão pelo qual você agradece. É o pão pelo qual você agradece, é o pão da gratidão. Pão bento é pão agradecido. É o pão diante do qual você reconhece que aquilo que você tem veio de Deus. E Jesus deu graças por aquele pão, depois ele partiu, dava aos discípulos e os discípulos davam à multidão. É o pão da partilha. Pão abençoado é pão partilhado. É pão que a gente divide, pão que a gente não retém, pão que a gente entrega. E os discípulos deram às multidões e todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Minha gente querida, vamos pensar que a vida é esse pão que a gente tem. Esse pão pode parecer pouco, né? Pode ser que agora você está cansado. Como foi que você dormiu essa noite? Pode ser que você disse, eu não dormi o suficiente. Os discípulos achavam também que o pão que eles tinham não era o suficiente. Mas eles pegaram aquele pão e entregaram a Jesus. Se você dormiu, pode dormir, que tem gente que nem pode dormir. Você pode dormir. Teve um lugar um teto debaixo do qual você entrou para poder dormir. Vamos agradecer a Deus esse teto que temos para dormir. Vamos agradecer a Deus essas horas de sono que a gente conseguiu ter. E vamos entregá-las, colocá-las na mão de Jesus, esse pouco pão de descanso, que a gente sabe que às vezes tem uma multidão de tarefas para poder dar conta durante o dia. Mas essa multidão de tarefas, de ocupações, se a gente precede tudo isso, né, a gente vai entregar o pão do ser da gente, da vida da gente, em todas essas coisas. Vamos primeiro colocá-las nas mãos de Jesus. Colocar o nosso dia, as nossas energias, tudo aquilo que somos e temos para que seja abençoado por Jesus. Lá naquela primeira leitura de hoje, né, falando daquele monte onde Deus iria fazer o grande milagre, o Senhor eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Este é o nosso Deus, dirão todos, esperemos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos por ele nos ter salvo. E a leitura termina dizendo assim: e a mão do Senhor repousará sobre este monte. O monte, para o povo de Israel também, eles se lembravam sempre do Monte Sião, que era o lugar onde estava o templo de Jerusalém. Mas nós sabemos que desde o ano 70, aquele templo foi destruído. Como salmo de hoje, nós temos o Salmo 23, que diz assim: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Então, essa casa do Senhor não pode ser mais aquele templo de Israel, não pode ser simplesmente as nossas igrejas, são elas, mas também não é tudo.
ficar aqui esgotado nessa palavra. Lembra que Jesus uma vez disse assim: se alguém me ama, observará os meus mandamentos. Meu Pai o amará, nós voltaremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Portanto, a casa do Senhor é o coração daquele que obedece à palavra do Senhor, que escuta a orientação do Senhor. E se nós vivemos em nós mesmos, em sintonia conosco e com essa presença de Deus em nós, significa dizer que a gente vai habitar na casa do Senhor pelos tempos infinitos. A gente não vai ficar procurando Deus fora, querendo solução fora, a gente vai buscar solução dentro. Os discípulos achavam que eles não tinham solução para a fome do povo, onde que a gente vai comprar? A solução estava dentro, no milagre do amor, que aqueles 7 pães que eles tinham, era possível colocar nas mãos de Jesus para serem abençoados, agradecidos, ele agradecer a Deus por aqueles pães e dividi-los. Então vamos procurar entrar no mais profundo de nós mesmos, descobrir-nos como morada de Deus, como habitação do Senhor, para que a gente possa viver infinitamente na presença dEle, pelos tempos infinitos, por um tempo que não tem limite, não é? Nessa presença de Deus. É isso que eu quero desejar para mim, para você no dia de hoje. Um dia de profundidade, de verdadeiro encontro com Jesus, que nos alimenta com a sua palavra, com a sua presença animadora e salvadora. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te proteger, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço aqui para Leila Cerqueira, para Suzarte 14, para Genilza Lisboa, para Odaléa, para Sandra, para Cristiane Andrade, Maria Cerqueira, para a irmã Eronildes. A Genilza disse que travou um pouco, eu acho que já destravou, né? E aqui tem a Maria Cerqueira que diz: Padre, sua bênção, que alegria hoje poder participar da sua live. Quero pedir orações pelo meu filho Rafael, que hoje está fazendo aniversário natalício. E, pois bem, que Deus abençoe a Rafael, não é que ele seja isso que o nome dele diz. Rafael significa Deus cura. Cura, é o anjo da cura de Deus, e ao mesmo tempo é o anjo que... Como é que Deus cura? Deus cura amando. O anjo Rafael foi aquele anjo, não é, que acompanhando Tobias, ele acaba arrumando na vida do jovem rapaz um casamento, na vida de uma pessoa que tinha passado também por muita complicação. Portanto, São Rafael é lembrado também com esse anjo da cura e esse anjo do amor. Portanto, que esse milagre de amor, como a gente cantou no início dessa live, possa acontecer no coração de Rafael e no nosso, que estamos aqui pedindo a bênção de Deus para ele. Abraço para Flávia Santana, para Rose Santos, para Michele Rosário. Um abraço para Michele. Michele, eu estava aqui falando de São Rafael, você é enfermeira, não é que você transmita tantas curas e amor e carinho para todos aqueles que você acompanha e assiste nessa sua bonita missão. Um abraço para sua avó, para sua mãe Nete, e também para todos da sua família, aí em Valença e na região de Nilo Peçanha. Gente querida, quero desejar um dia abençoado para você. Vou salvar aqui a live, vocês curtam e encaminhem para quem precisa. Depois a gente salva, coloca lá no canal do YouTube e também no nosso Facebook. Uma abençoada quarta-feira para todos vocês, gente querida.